Fala, povo! Chegamos mais um impacto diretamente aqui da Cristo Vive São Paulo para você aí na sua casa. Hoje é dia de nós crescermos na graça e no conhecimento, portanto, fica comigo até o final porque tem muito conhecimento de Deus para a sua vida. Antes de mais nada, se você nos assiste pela TV Milagro, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso impacto todos os dias às 20 horas. Nós, Cristo Vive São Paulo, estamos aqui trazendo conhecimento espiritual para alimentar a vida do povo de Deus. Se você está nos assistindo pelo YouTube, você também é bem-vindo. E se você está pelo YouTube, já chega curtindo, compartilhando, comentando, faça a sua parte aí, impulsione isso para o maior número de pessoas, porque nós fazemos parte de um exército, o exército da graça de Deus. O impacto nasceu para justamente isso, impactar a vida do maior número de pessoas e impactar essas vidas não com conhecimento humano, não como diz a palavra, com doutrinas de homens, com ensinos, qualquer evento de doutrina que leva o homem para um lado e para o outro. Não! Nós impactamos vidas através do conhecimento bíblico da sã doutrina. A minha missão sempre é essa aqui com você, é através do pleno conhecimento do Evangelho da graça de Deus, aquele que salva, que edifica, que liberta, que gera herança. Esse Evangelho produz na sua vida transformações, e transformações são feitas de uma forma com que elas não podem voltar atrás. Não é uma mudança que vai, depois você volta, você muda, não. A transformação, uma vez feita, ela não tem o retrocesso. É como um filho que sai do ventre de uma mãe, ele foi transformado de um zigoto aí, de uma célula, em uma criança, não tem como voltar atrás. É essa transformação que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas, algo eterno, algo definitivo. Aqui nós sempre pregamos as verdades bíblicas, conhecemos o Deus que nós pregamos, sabemos que Deus é um Deus de propósito, de desígnio. Então, eu não sei como é que você está passando aí o seu dia, só quero lembrar para você que a Bíblia diz que você é escolhido, que você é amado, que Deus ama a sua vida, que você foi criado e amado desde antes da fundação do mundo, portanto você faz parte do povo eleito, portanto você foi predestinado por Deus com um desígnio, com um propósito. Essa é a sua identidade em Cristo. Não deixe com que outras vozes, com que sentimentos de baixa autoestima ocupem a sua mente, porque Deus lhe vê perfeito, porque Deus fez o seu espírito perfeito. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e essa a imagem que nós devemos ter de nós mesmos. Hoje nós vamos crescer ainda mais em conhecimento, em graça, em verdade. Ismael e Isaac, dois irmãos aí, duas sementes, duas alianças, e nós vamos entender no programa de hoje. Lembrando que todo impacto você tem que ter. Você tem um compromisso comigo, pegue a sua arma, pegue a sua espada, pegue a sua Bíblia aí, porque nós vamos conferir coisas espirituais com coisas espirituais, e você precisa estar com a sua espada aberta aí, com a sua palavra, com a Bíblia, para você conferir. Afinal de contas, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É para isso que Jesus veio para trazer uma vida e uma vida abundante. Diz a palavra, o ladrão, quem é o ladrão? É o pai da mentira, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, diz o Senhor, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, a minha missão é levar você até esse conhecimento que uma vez praticado se torna sabedoria, e para que você pare de ser enganado por falsos profetas, para que você pare de ser enganado aí por ministérios legalistas, por pacto de maldição e de morte, porque é isso que diz a Bíblia, que é a lei mosaica. Então, a minha missão aqui é, junto com você, formar agentes de transformação, para que através do pleno conhecimento da graça de Deus, nós possamos transformar outras vidas, possamos atuar na última reforma protestante, porque é isso que nós cremos, fomos enviados por Deus para atuar nessa última reforma protestante antes da volta de Cristo. Eu costumo dizer, brincando aqui na nossa igreja, que Jesus está fazendo a curva, porque as coisas estão feias aí, ele está voltando, e nós precisamos pregar. Paulo disse, se não tiver quem pregue, como vão ouvir, como vão conhecer a palavra? Então nós precisamos pregar, e não é pregar ensinos de homens, não é pregar um pacto que foi encerrado, que é a lei mosaica. Se você está chegando hoje, eu quero dizer para você que todos os nossos impactos, os nossos programas ficam arquivados no nosso canal no YouTube, Cristo Vive SP. É só você ir lá e no YouTube tem uma playlist lá, você vai encontrar todos os programas que nós gravamos, você vai poder pegar a sequência ali e de forma didática você poder crescer em cada um dos nossos estudos. Hoje nós vamos entender melhor a respeito, dessa diferença que nós estamos estudando desde que iniciou o impacto, a lei e a graça, mas hoje eu quero começar lendo um dos textos que, olha, eu posso dizer que é um dos textos mais difíceis de ser interpretado.
De tantos textos da Bíblia, esse pode ser considerado um dos mais difíceis. Eu creio que, para você que tem aqui crescido comigo, eu creio que o Espírito vai revelar, na verdade você ao ler aí na sua Bíblia, eu creio que o Espírito já vai começar a trabalhar, mas você não vê os grandes homens de Deus, os pastores, pregando muito a respeito desse texto, mas eu creio que essas verdades hoje serão reveladas de forma poderosa para a sua vida. Mas antes de ler esse texto que eu acabei de dizer que para mim é um dos mais difíceis aí, para mim não, mas a gente vê que as pessoas têm dificuldade de interpretar, eu quero ler para introduzir com você o que Paulo diz em Hebreus 7, 18 a 19, ele diz assim: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, você já sabe que a anterior ordenança é a lei mosaica, o velho pacto, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Você vê aqui, várias vezes eu falo que a lei era inútil, era fraca, não sou eu que digo, é a própria palavra, a lei era fraca e inútil, uma antiga ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ele diz no verso 19, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, lá, a lei nunca aperfeiçoou ninguém, a lei não tinha esse poder, a lei era sombra, não era o bem real. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo, nós estamos iniciando, só para lembrar que a lei caducou, a lei se encerrou, e agora é colocada foi introduzida, uma esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Quem introduziu essa esperança superior foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Na cruz do Calvário ele disse, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ali ele estava estabelecendo a nova e eterna aliança, a graça de Deus. Essa que diz a Bíblia que é um pacto de melhores e superiores promessas. Melhores e superiores por quê? Porque ela vem depois da lei. Ela é melhor do que a lei. A lei não aperfeiçoava coisa alguma, como nós vimos. A graça é melhor do que a vida, diz a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele vai usar uma alegoria, uma metáfora, podemos dizer assim, uma metáfora baseada nos dois filhos de Abraão. E é sobre isso que eu vou falar agora do texto que eu iniciei dizendo. Ele vai fazer uma metáfora para falar desses dois filhos de Abraão, para mostrar a diferença da lei mosaica para a nova aliança. Como eu disse, a maioria dos homens de Deus, das pessoas que vão ler a Bíblia, não entendem isso, mas o Espírito vai revelar para você. Então pega a sua Bíblia aí, vamos entender essas passagens, vamos receber a revelação do Espírito Santo, pois é assim que vem a revelação. Ela não vem pelo banco da escola, a revelação ela vem pelo Espírito, não é sentado num banco de faculdade, de universidade, é pelo Espírito, não por força nem por poder, é o que diz a palavra, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, está lá em Gálatas, vamos abrir juntos, Gálatas 4, 21 em diante, nós vamos ler, e você acompanha comigo aí da sua casa, diz assim, dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Então aqui vamos parar aqui por um breve tempo, porque Paulo ele já faz uma pergunta, ele está perguntando, me digam vocês, vocês não estão ouvindo, não estão vendo o que é a lei? Então veja que Paulo ele vai agora exortar uma igreja em graça. Paulo vai exortar uma igreja gentílica, assim como nós somos uma igreja em graça. Então Paulo está exortando essa igreja. E ele está dizendo que depois da sua partida, estava vindo ali alguns homens da lei, alguns indivíduos ali que estavam chegando e estavam pregando obras da carne. Paulo pregava graça, você sabe, era convicto, era firme nas doutrinas da graça. E ele está dizendo que depois que ele saiu, vem ali alguns homens, começam a pregar a lei, e ele está falando, vocês vão ouvir essas coisas da lei? Ele está chamando a atenção do povo, e nós vamos continuar lendo, no verso 22 ele fala assim, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, você sabe que os 2 filhos de Abraão, exatamente Ismael e Isaque, Ismael é o filho da escrava, não era o filho da promessa, Isaque, o filho da promessa. Então, ele diz que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Um da mulher escrava e o outro da livre. Então, nós conhecemos as 2 esposas, ou melhor, as 2 mulheres, Agar e Sara. Agar era a escrava e Sara era, sim, a esposa, a mulher de Abraão, aquela com quem o Senhor tinha dado para Abraão uma promessa de que Abraão seria pai de multidões. A promessa estava em Isaque, a promessa não estava em Ismael. Então, a palavra de Deus continua dizendo, que nós estamos entendendo aqui, que Agar gerou Ismael e Isaque foi gerado por Sara. No verso 23, fala assim, mas o da escrava nasceu segundo a carne. Presta atenção aqui, porque aqui o povo já começa a fazer a confusão. O da escrava
Ele nasceu segundo a carne. Qual que era o ministério da carne? Que suscitava a carne, a lei. Presta atenção, isso aqui é revelação. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre, mediante a promessa. Então nós temos que entender isso aqui. Por que ele fala que nasceu um segundo a carne? Porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão. E você sabe, Abraão ali, junto com Sara, esperando, e no momento ali talvez de um pouco de impaciência, resolveu dar o seu jeito na carne. E aí eles produziram ali um filho com a escrava. Não era o filho da promessa. Por isso está falando que nasceu da carne. E o da livre mediante a promessa. O da livre quem é? Isaac, o filho da Sara, aquele que era o filho da promessa, aquele que teria a continuidade, aquele que era o filho da promessa. No verso 24 diz assim: essas coisas são alegóricas, olha a palavra, essas coisas são alegóricas, é uma metáfora, né? Porque estas mulheres, olha só, são duas alianças. Grifa aí na sua Bíblia. Paulo está deixando claro, olha o Espírito revelando, essas duas mulheres, Paulo está falando, são alegóricas, porque na verdade elas são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. O que foi o Monte Sinai? Quem que foi ao Monte Sinai receber a lei? Moisés. Então, uma, ele está dizendo, a escrava, ela se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é Agar. Então, Agar, a escrava, está ligada à aliança do Monte Sinai. Qual era a aliança do Monte Sinai? A lei mosaica. Nós já estudamos isso em outros programas. Então, Agar representa a lei. Agar representa o Monte Sinai. Agar representa Moisés. Agar representa a escravidão. Pegaram até aqui? Vamos continuar lendo 25. Ora, Agar é o Monte Sinai. Então isso está claro, na Arábia. E correspondente a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Olha lá, a Jerusalém atual, a lei mosaica ali, que estava em escravidão com os seus filhos. No 26 ele diz, mas a Jerusalém lá de cima, qual que é a Jerusalém lá de cima? Nós sabemos, é a nova Jerusalém. Ele diz, a Jerusalém lá de cima é livre, a qual nossa mãe, filhos da Sara, filhos da livre, a qual a nossa mãe. Então, a nossa mãe não é a Agar. Você tem que ter isso no seu coração. A nossa mãe não é a lei. A nossa mãe não é escrava. A nossa mãe não é terrena. Nós somos descendentes em Isaac, da promessa. A nossa mãe está em Sara, na promessa, em Abraão, na descendência. Não temos nada com a escrava, não temos nada com Agar. Isso tem que ficar claro no seu coração. Ele está falando isso aqui é alegoria. Essas duas mulheres, na verdade, o que Paulo falou? Representam duas alianças, a lei mosaica e a graça de Deus. No verso 27 ele fala assim, porque está escrito, alegra-te, ó estéril. Quem era estéril? Você conhece a palavra? Sara, justamente por ela ser estéril, que eles deram um jeitinho ali de fazer com que a escrava, Agar, tivesse um filho. Então ele está dizendo, alegra-te, está falando com a estéril agora, ó estéril, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto. Então essa aqui é Sara, para ficar bem claro. Porque, olha só o que ele diz, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Aqui nós precisamos entender o que Paulo estava falando. Ele falou que são duas alianças. E ele está falando agora, se alegra, você que é estéril, você que não pode dar à luz, se alegra. E ele está dizendo, olha, mas são mais numerosos, é o que ele diz, né? São mais numerosos os filhos da abandonada. Quem é abandonada? Agar, que foi abandonada depois, porque Ismael começou ali a pegar no pé de Isaac, enfim, toda aquela história, e a escrava, junto com seu filho, Ismael, foram abandonados por Abraão ali no deserto. Então, ele está dizendo aqui, ó, que o filho daquela que foi abandonada, eles são mais numerosos do que aquela que tem marido. Então, o que a gente tem que entender aqui? Lembra que Paulo está falando que são duas alianças. A lei, ela vai ser sempre mais numerosa do que a graça. E nós precisamos entender isso, que a Bíblia deixa isso claro. Deus vai ter um povo mais numeroso que vai estar debaixo da lei. Então nós temos que ter paz no coração, porque nós não sabemos qual é essa quantidade. O que nós temos que fazer é pregar. Aqueles que são para a graça vão ter os olhos iluminados, vão ter, os mistérios vão ser revelados, como eu sempre falo, isso é uma ação do Espírito, e vão viver, e são para a graça. Agora, tem pessoas, a Bíblia diz, que são mais numerosos, que estão ali para a lei. Nós não temos nada a ver com isso. Nossa questão é pregar para aqueles que são da graça terem os olhos iluminados. Então, a escrava, ela tem mais filhos do que a livre, é o que diz a palavra. Veja a proporção de quantas igrejas legalistas para quantas igrejas com a graça genuína. Quantas igrejas você já viu pregando o que a gente prega? Agora eu te pergunto, quantas igrejas você já viu pregando a lei mosaica? É só você ver a proporção. Então isso traspassa o nosso coração, porque a Bíblia fala, olha, os filhos da abandonada, do Monte Sinai, da escravidão,
da lei mosaica são mais numerosos. E deixa eu fazer um parênteses aqui, não é que aqueles que estão debaixo da lei não são salvos pela graça, não é isso. Todos os filhos de Deus foram salvos pela graça. Todos os filhos de Deus receberam a graça, o favor imerecido, a dádiva de Deus, não foi por obras, foi por merecimento. Agora, aqueles que vão desfrutar da graça, aqueles que vão desfrutar de reinar em vida através de Jesus Cristo, através da graça de Deus aqui nessa terra, a Bíblia está dizendo que esses são uma quantidade menor que agora os que vão estar debaixo da lei, da escravidão, esses são uma quantidade, são mais numerosos, a expressão que a Bíblia diz. A pergunta que eu faço para você agora, que está entendendo isso, você que está tendo essa revelação hoje, quantos estão vivendo na escravidão? Para pensar. Quantos estão vivendo na escravidão e quantos estão vivendo a liberdade da graça? Quantos filhos de Deus você vê vivendo a liberdade da graça e quantos você vê vivendo a escravidão? Muito maior, são muito mais numerosos aqueles que estão vivendo a escravidão. E a Bíblia diz isso, nós acabamos de ler. Então, se nós formos olhar para um plano humano, ainda dessa história, a pergunta que eu faço é, quantos são ismaelitas e quantos são descendentes de Isaac? Para pensar, qual povo é mais numeroso, os árabes ou os judeus? Os árabes. Mas você vai ver ali, os filhos, o Ismael vai trazer os ismaelitas, a linhagem ali que vai dar nos árabes. E os árabes são muito mais numerosos do que os judeus. Os árabes perseguem os judeus por conta de toda essa história que Abraão, lá atrás, junto com Sara, foi dar o seu jeitinho. Olha o que veio a ser aqui na frente. As guerras, as lutas, as disputas ali pelos territórios. Mas a verdade é que a promessa está onde? Está no filho da livre. A promessa está em Isaac. E nós agora, trazendo para o nosso contexto, falando da lei e da graça, nós não temos nada com a escrava. Nós somos filhos da livre. A nossa descendência está em Abraão e Isaac. Por quê? Porque Jesus nos liga a Abraão. Jesus consumou na cruz do Calvário e a lei que estava no meio do caminho, não temos nada a ver com isso, e ele nos liga direto às bênçãos, às promessas em Abraão. Ele diz assim, no verso 28, vamos continuar lendo. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. É o que eu estava dizendo. Já estava dando spoiler para você. Nós somos filhos da promessa. Não somos filhos da Agar, não somos filhos da escravidão. Não temos nada com ela, nem com Ismael. 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne... Quem nasceu segundo a carne? Você já entendeu? Ismael. O que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. É o que eu estava dizendo. Ismael, que nasceu segundo a carne, estava perseguindo o irmão, aquele que nasceu pelo Espírito. Então Ismael perseguia Isaac, assim como hoje os árabes perseguem quem? Os judeus. Isso continua da mesma forma por conta das histórias que Abraão e Sara foram inventar de dar o jeitinho na carne. Verso 30 diz assim, contudo, que diz a Escritura? Olha a pergunta, o que diz a Escritura? Presta atenção e grifa na sua Bíblia agora o que a Escritura diz. Presta atenção nisso. Diz assim, lança fora a escrava e seu filho. Lança fora a escrava e seu filho. Põe para correr. Quem é a escrava e o filho? A lei, o Monte Sinai, Moisés, a velha aliança. Lança fora a escrava e seu filho. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. Não sou eu que estou dizendo, por isso que eu falei, está aparecendo na tela para vocês, você pode conferir na sua Bíblia. De modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. Então pega essa revelação aqui, porque hoje o programa está forte. Está forte, povo. Quem é da lei, você tem que entender isso, jamais pode herdar aquilo que eu e você, aquilo que nós que somos livres, aquilo que nós que somos da graça, que estamos na graça, herdamos em Isaac. De modo algum, é o que diz a palavra. Quem é da lei, de modo algum pode reter, pode viver, pode desfrutar, pode acessar aquilo que aqueles que estão na graça, aqueles que estão em Isaac, aqueles que estão na livre. Então todos os crentes, como eu disse, são salvos pela graça. Não tem como fazer distinção, somos todos irmãos em Cristo. Agora, aqueles que se colocam debaixo da escrava, é o que está dizendo a palavra, não herdam. Aqueles que se colocam debaixo da escrava não desfrutam daquilo que é herança, daquilo que é vontade de Deus, daquilo que nós, os filhos da livre, desfrutam. Essa que é a grande diferença. Então viver na lei é como comer das migalhas, como Jesus falava. Existem as migalhas que caem da mesa, então viver da lei, estar na lei, é como comer dessas migalhas. Os cachorros comem das migalhas. Agora, viver a graça é você sentar num banquete. Viver a graça é você comer o pão com intimidade com o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é a graça de Deus. Eu quero continuar lendo com você. Essa passagem lá, o 31, vai dizer assim, E assim, irmãos, somos filhos de quem? Não da escrava, e sim da livre, para ficar bem claro para todos aqueles que estão estudando hoje junto comigo. Então,
eu quero dizer para você, você é filho da graça. Você é herdeiro. Você não tem nada a ver com a lei mosaica. Se você está caindo hoje pela primeira vez aqui, vendo esse programa, eu tenho que dizer para você, corre no nosso YouTube, Cristo Vive SP, porque lá tem todos os impactos armazenados e cada impacto a gente vem crescendo em mais conhecimento. Para você entender onde nós já chegamos aqui, vai lá para trás. Mas eu quero dizer para você, mesmo que você esteja entrando aqui hoje pela primeira vez, você não é para a lei mosaica, você é para a graça de Deus. A Bíblia diz que Ismael e a sua mãe, Agar, representam o Monte Sinai, representam a lei, nós vimos já, representam Moisés. Ismael nasceu segundo o quê? Segundo o que nasceu Ismael? Segundo a carne, nós acabamos de ler. Isaac é chamado de filho da promessa. Por quê? Porque o seu nascimento só foi possível, só aconteceu, porque foi prometido por Deus. Ele era o filho escolhido, ele era o filho da promessa. O filho da promessa nasceu de quem? Não da escrava, mas nasceu da mulher livre, de Sara. Não nasceu da escrava, por isso nós não temos nada a ver com a escrava. Então esse filho, ele vai representar o quê? O Monte Sião. Presta atenção nisso. Ismael estava representando o Monte Sinai. Agora, esse filho, o filho da promessa, ele vai representar o Monte Sião. E a nova que nós vimos, a nova Jerusalém, a lá do alto, a nova Jerusalém, um lugar de intimidade, um lugar de comunhão com Deus. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Então, nessa analogia que nós vimos aqui, o apóstolo Paulo, ele diz que a escrava, que nós vimos, Agar, o seu filho, ou seja, a lei foi dada aonde? No Monte Sinai. Foram lançados para fora, não podem herdar de forma alguma. Não podem juntamente ali com a mulher livre herdar nada. Então, isso aqui é uma analogia, é uma alegoria, a palavra que nós vimos Paulo usando. Então, ninguém jamais vai herdar o reino de Deus por meio da lei, isso tem que ficar claro. Por meio de obras, de sacrifícios, de rudimentos. Não vai, não tem como herdar, porque a graça vem pela fé. Jesus Cristo trouxe a graça e a verdade. Ele foi o sumo sacerdote. E nós que somos crentes em Jesus, nós estamos em Isaac, nós somos como Isaac, nós somos filhos da promessa. Como eu disse, a lei ela veio para quê? Por causa das transgressões, 430 anos depois de Abraão, foi colocada ali porque o povo transgredia. Mas a lei, ela se encerrou, Jesus veio, nascido de mulher, como diz a palavra. Ele cumpriu todos os preceitos da lei, porque ninguém conseguia cumprir, ele pôs fim à lei. Ele disse, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, se a lei terminou, agora Jesus faz uma ligação direta. De nós até Abraão, nós estamos ali em Isaac, nós somos filhos da promessa, por isso você é herdeiro das promessas, por isso Abraão é o nosso pai na fé. Então a nossa liberdade, ela não foi paga com um cheque, a nossa liberdade não foi paga com um cartão, a nossa liberdade foi paga com o preço de sangue, o preço da conquista. Eu vou mostrar mais para você, olha lá, Efésios 2, 14 e 15, diz assim, ó, porque Ele é a nossa paz. Quem é a nossa paz? Jesus, Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um. O que é isso ambos? Dois povos, Ele fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, Ele separou de gentios e judeus, Ele de dois povos fez um. O que Ele fez? Ele nos uniu à promessa em Isaac. No 15 fala, aboliu, grifa na sua Bíblia, aboliu, tirou, exterminou na sua carne, ali na cruz, a lei dos mandamentos. Qual que era a lei dos mandamentos? A lei mosaica. Ele aboliu, ele tirou ali na carne. Na carne era o véu se rasgou de alto a baixo. Na forma de ordenanças, a lei tinha ordenanças, 613 mandamentos, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Então, isso é muito estudo, eu vou parar por aqui na questão dos versículos. Eu quero que você reflita em tudo isso, que você leia, que você agora pegue a sua Bíblia, você veja, porque o Espírito está revelando coisas maravilhosas. E como eu disse, não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito, é assim que diz o Senhor na palavra de Deus. E como nós já estudamos, a lei mosaica, ela serviu como uma parede de separação. E agora, mais uma vez, Paulo falando a mesma coisa de forma diferente. Uma parede de separação entre gentios e judeus, mas Jesus ele veio e ele aboliu, ele derrubou a parede de separação, ele tirou a inimizade. A lei não está mais em vigor. Porque se a lei tivesse em vigor, ela seria um obstáculo. Como é que nós seríamos ligados a esse povo? Então a lei não está mais em vigor, porque Jesus cumpriu a lei. Ela foi derrubada, ela foi aniquilada, ela caducou, como diz Paulo, aonde? Na cruz, na morte de Cristo. Então isso significa que a lei para nós, é encerrada, caducada, não tem mais autoridade, não vigora mais, não tem mais nenhuma veracidade sobre as nossas vidas. A lei mosaica finalizou, porque está escrito, eu vou citar mais uma vez, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E se você crê, você precisa continuar crescendo na graça e no conhecimento comigo. Esse foi o impacto de hoje. Eu quero dizer para você que você precisa acompanhar mais sobre nós. Nas nossas redes sociais nós temos muito conteúdo.
Nós temos Facebook, Instagram, nós temos YouTube, é só você procurar Cristo Vive SP. Por que eu recomendo você fazer isso? Porque ali você vai ter mais conteúdo. Aqui talvez no Impacto nós temos meia hora onde nós podemos ver alguns versículos, o Senhor fala poderosamente, mas você pode ouvir os nossos cultos no nosso site, no nosso canal no YouTube. O nosso site é cristovive.com.br. Procura lá, tem muito material em graça para você conhecer. E eu quero terminar como eu sempre falo, encorajando você a fazer contato conosco, também pelo nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, porque nós queremos conhecer você, queremos, quem sabe, mandar material em graça para você. Onde vocês estão, Bispo Fernando? Nós estamos aqui em São Paulo, nosso endereço é Rua Doutor Pascoal, Imperatriz, o número da nossa igreja é 123, portanto 123, estamos localizados no bairro do Brooklyn. E se você nos acompanha pelo YouTube, mais uma vez, não deixe de deixar o seu like, não deixe de seguir o nosso canal, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, de comentar. Faça, seja aquele missionário digital, como nós dizemos, que impulsiona, que fala, que faz com que a grande comissão seja um mandamento que é vivido. E de pregar o evangelho, nós estamos aqui fazendo isso. Faz com que a graça de Deus cresça, faz com que a graça de Deus corra. Se eu não estivesse aqui fazendo isso, talvez você nunca iria conhecer. Mas aprove a Deus que eu estivesse aqui, que você estivesse aí e que você recebesse toda essa graça, a graça genuína. Não a graça falsa, não a desgraça, a graça genuína. Eu termino o Impacto de hoje, senhoras e senhores, falando como sempre, o amor resgata e somente a graça de Deus transforma. Esse foi o Impacto de hoje, eu espero você no próximo. Graça e paz a todos, tchau!